Então, pessoal, nós estamos aqui, né, mais uma vez, na heróica cidade de Limoeiro, para uma conversa com o professor Sivaldo Venerando, professor e pesquisador, idealizador desse espaço aqui, que é o Instituto Histórico Geográfico de Limoeiro, não é isso, professor? Isso. Idealizador, organizador, um instituto que está muito bem. A gente ficou surpreso com a qualidade do local, os livros, muito bem organizado aqui pelo professor. O professor Sivaldo, ele é, como disse, pesquisador, e com ele nós já tratamos a história do município de Carpina. E agora nós vamos falar que um dos seus maiores campos de pesquisa é o município de Limoeiro. Então, seguindo aí a história dos municípios de Pernambuco, vamos agora então falar de Limoeiro. E o professor é nascido aqui, né, professor? Sim, sou nascido aqui na cidade de Limoeiro. O senhor nasceu em que ano, professor? Nasci em 1980. Nasceu em 80. O de Carpina, ele já disse as credenciais dele, né, do nascimento, os pais, etc. E aqui a gente já vai a gente já entra na história de Limoeiro. Então, aqui é o Agreste, né, professor? Agreste Setentrional, né? É a porta de entrada para o Agreste Setentrional de Pernambuco. Então, aqui é o Agreste pernambucano. A gente chegou aqui eu estou percebendo aqui, quando a gente veio alguns meses atrás, foi um mês? Pouco mais de um mês. Pouco mais de um mês, né? Eu percebi que estava mais verde, né? Aqui agora o sol está mais forte aqui. Eu percebi também que a vegetação está mais seca. Agora no mês de novembro, né? E aí a gente vai então, professor, como é que Limoeiro entrou, quais os primeiros habitantes, como é que foi a chegada, né, da colonização aqui, como é que Limoeiro é descoberto? Limoeiro, a gente tem aprofundado bastante a pesquisa e se tinha muito a ideia de que esses primeiros registros teriam acontecido já no século XVIII. Mas quando a gente vai aprofundando, a gente vai descobrindo, né? E nós temos o registro de que a partir de 1576, ainda no próprio século do descobrimento do Brasil, foi doada a primeira sesmaria aqui para Limoeiro ao português Gaspar Pires, por Dona Brites de Albuquerque, né? Então, governadora interina de Pernambuco. E aí é quando vai iniciar-se esse desbravamento. Limoeiro pertencia ao território de Igaraçu até então, mas Igaraçu é de 1550, então Limoeiro, poucos anos depois, já estava sendo visitado, o território já vinha sendo explorado, principalmente para a extração do pau-brasil, como foi comum, bastante comum em todo o território brasileiro. E nessa exploração, evidentemente, tinham que vir pessoas bandeirantes, né, principalmente, que fossem extremamente dispostos. E aí eu te explico por quê. Porque aqui já habitavam os índios tapuias cariris, o indígena, que era, inclusive, o termo tapuia cariri não é uma tribo, mas sim era como se hoje nós disséssemos o sertanejo, o homem interiorano. Ou seja, esse era o indígena que não era do litoral, a exemplo do Tabajara, as Caetés, que se tinha, a princípio, a ideia de que teriam sido os nossos primeiros habitantes, quando de fato não o foram. E sim o tapuia cariri, ou seja, da tribo Carapató, inicialmente, e posteriormente dos chucurus, que ainda hoje resistem em Pesqueira. Então, esse indígena... Aqui eram os Carapatós. Carapatóis, a princípio. Esse indígena, ele habitou todo o planalto da Borborema, né? Que começa em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, aí desce ali por Campina Grande, e aqui em Pernambuco, Caruaru, Gravatá, e até um pouco aqui em Limoeiro. Limoeiro fazia esse limite até Caruaru. Aqui atrás é a Borborema, que faz parte do... Faz parte desse relevo, né,
geograficamente. Então, assim, esse indígena, ele tem essa característica de ser extremamente valente. Sim, portanto, pega um café. Portanto, os desbravadores, os primeiros desbravadores, os portugueses e mesmo os filhos já de europeus, espanhóis ou mesmo franceses, né, com indígenas, que é o mameluco. Não era indígena e não era também reconhecido pelo pai português, mas foram pessoas que se colocaram ao dispor dos bandeirantes portugueses e muitos deles se transformando propriamente em bandeirantes, mas homens de extrema coragem para vir habitar no interior, enfrentar essas tribos que eram tribos valentes, assim como também algumas feras. Então, primeiro teve essa sesmaria concedida a Gaspar Pires desde 1576 e depois outras vieram, a exemplo do português Gregório de Matos, de Domingos Lopes Barbosa, que foram ocupando, né? Para você ver que a sesmaria concedida a Gaspar Pires, a inicial, fazia divisa com o rio Goitá, ou seja, o que você compreende hoje que seria mais ou menos o território de Feira Nova, antes Limoeiro, pertencente a Limoeiro. Gregório de Barros. Esse Gaspar Pires, o senhor conseguiu esses registros a partir de pesquisas? Tem alguma coisa? Alguma coisa que foi deixada? Sim, o livro Baronato de Limoeiro, ele faz esse registro. Ele pesquisou no livro de tombo do Seminário de Olinda, né? Certo. E assim como no Arquivo Público de Pernambuco. Há esses registros dessas sesmarias. Essa família Gaspar Pires, ela sabe se desenvolveu, se tem descendentes aqui ainda, não? Atualmente eu não sei se eles têm ainda descendentes, mas sobretudo o Gregório de Barros, ele se alojou hoje no que a gente considera que é a divisa com Passira, também território de Limoeiro à época. E o Domingos Lopes Barbosa ganhou essa sesmaria num território que nós estamos hoje, que compreende propriamente o atual município de Limoeiro. Então, é interessante notar que as residências que eles mandaram fazer para nela habitarem eram residências que tinham uma amurada de pedra, ou seja, era como se fosse uma fortificação, inclusive com guaritas, né, por conta do ataque desses indígenas. Muito interessante, rapaz. É bastante interessante. Então, a esses dois povos, o que é que se associa? Associa-se o negro, né? Os povos vindo da África, principalmente o banto, né? De uma forma especial da tribo Cachel e Bissau, que na verdade eram mais insubmissos, né? E por isso fugiam constantemente e aí se aquilombavam mais ao interior, enfrentando todo esse perigo. E esse elemento é que vai fazer a parte assim da história da origem do nome. Por quê? Limoeiro, de onde se origina? Naturalmente é um derivado de limão, da plantação de limões, mas nós sabemos que o Brasil não tem limão. O limão não é originário do Brasil. Como é que os registros dos pesquisadores holandeses, a partir de 1632 e na década seguinte, dão conta de já existir o lugar do limoeiro? Então, é necessário que a pesquisa ela dá conta disso, principalmente no Baronato do Limoeiro, do Nelson Barbalho. Ele aprofunda essa pesquisa, onde ele mostra que, não sendo o limão do Brasil, mas tendo origem na China e na Índia, que inclusive estava sendo colonizada, à época era colonizada por Portugal, né? Portugal trouxe o limão para Portugal, né, para o seu território, que se deu inclusive muito bem. Uhum. Se adaptou muito bem aqui no Brasil. Se adaptou muito bem a Portugal e depois se adaptou muito bem ao Brasil, incluindo a nossa zona da mata e litoral pernambucano. Então,
Esse negro, quando ele fugia, ele sempre levava consigo comestíveis ou mesmo aves para que ele pudesse se alimentar. Era uma questão de subsistência, a plantação, a lavoura da subsistência. E dentre esses, ele trouxe o limão e plantou aqui. Então, quando os holandeses chegam, a partir de 1640, mais ou menos, ele já encontra um local que os índios, o indígena, identifica como sendo o lugar dos limões, né? E aí fica sendo esse lugar dos limões assim chamado. A partir daí, né, em 1661, é quando os padres oratorianos, João Duarte do Sacramento, principalmente, ele funda a aldeia do Limoeiro, que fica entre o rio Capibaribe e o morro, hoje Morro do Redentor, que antes, a essa época, chamava-se Serra da Raposa. O Capibaribe passa em Limoeiro. Passa em Limoeiro, corta todo o município de Limoeiro. Ele nasce em Santa Cruz? Em Poção. Poção, né? Em Poção. Então, assim, com essa fundação da aldeia, é propriamente o que nós consideramos a fundação da cidade. Ou seja, o fundador da cidade de Limoeiro chama-se o padre João Duarte do Sacramento, da Ordem Oratoriana. De São Felipe Neri. De São Felipe Neri. Ele veio lá dos oratorianos ali do Recife, do Recife Antigo. A sede deles era ali, né? Exato. Passa Alfândega, né? Exato. E aí ele veio fazer essa missão e fez a aldeia, é uma aldeia indígena? Uma aldeia indígena. Para quê? Para catequizar esses casais. É importante notar que já há esse tempo a miscigenação ela vinha acontecendo de uma maneira fortemente, né? Com o indígena, com o negro, com o branco. O elemento português, ele se misturou com todo mundo aqui, né? Se misturou. Então, é importante que você veja, dentro da formação social do Agreste, essa característica desses povos aqui em Limoeiro, ela dá o tom para todo o Agreste pernambucano, que é de ser um povo aguerrido, né? De ser o povo que gosta, né? O povo desbravador, corajoso, né? Já por própria natureza. Então, esses elementos eles trazem aí um povo novo, vamos dizer assim, que gosta do quê? Da criação do gado, por ser justamente um local adaptado para isso, né? Melhor, um terreno favorável a isso, a criação do gado, ao plantio do algodão, que veio com o passar do tempo, já no século seguinte, no século XVIII, final do século XVIII e XIX e início do século XX, isso foi um grande auge, assim como também a pecuária. Então, assim, esse novo homem que gosta do cavalo, do gado, do arreio, ele desbrava o que viria a ser chamada a civilização do couro, ou seja, a porta de entrada da civilização do couro, é a civilização do açúcar. Pernambuco era assim dividido, na civilização do açúcar é o que hoje compreende as zonas da mata, mais metropolitana, e a partir daqui a civilização do couro. Interessante. Então nós vamos ter nesse primeiro momento a vocação, né, de Limoeiro, com a entrega dessa Seis Maria, muito voltada à questão do pau-brasil, não é isso? Sim. Depois tem a chegada dos holandeses, que já identificam no local essas plantações de limão, que ficou dado o nome de Limoeiro. Isso foi trazido por os negros que traziam para os seus quilombos, né? Ainda tem remanescente de quilombo? Não, né? Não tem. E também não tem registro de onde era o quilombo aqui? Também não. Não tem, né? Então tinha, mas então pelo que eu entendi, foi o negro que cultivava os limões aqui nos seus quilombos, foi isso? Isso. E aí os holandeses. Quando os holandeses vieram para cá, então os holandeses tem alguma também registro, pesquisa do período holandês aqui, ou os holandeses não desenvolveram tanto
a questão aqui, e só tem alguma menção do local? É só apenas menção do Tem local. menção, né? Então, depois dos holandeses, aí vem a figura do padre, João Duarte do Sacramento, da Ordem Oratariana, 1661. 61. Certo. Então, aí a gente já tem o início mesmo o senhor disse que considera... A formação, o início da nossa formação Certo. social, da formação do lugar, né? Que vai começando a construir casas e aí abrindo ruas, Sei. é onde se inicia É onde se inicia propriamente a parte urbana, né? Certo. Esse padre, além da questão de ter fundado, digamos assim, a vila, né, o início da vila, da cidade, ele deixou algum legado de trabalho escrito, pesquisa, Não. construção, alguma coisa do tipo? Sim, não? a construção sim, né? Porque essa aldeia, ela tinha junto a ela tinha a igreja, que é hoje a igreja matriz, o local, né? E foi ele que fez? Foi ele que fez a Aqui é igreja. dedicada a quem? A A Nossa Senhora da Apresentação. Nossa Senhora da Apresentação. Então, ali mesmo funcionava também o hospício. Era sempre isso, né? Construía a igreja e ou Ele ao fundou lado escola ou nela. também? Não fundou escola, porque ele catequizava o indígena no mesmo território. Essa aldeia era não só para essa questão de orientar, né, dentro da cristandade, o casal indígena, como também para o ensino. Entendi. Naturalmente, né? Porque já tinha a catequese e vinha ali a questão do ensino, né? Vinha ali a questão do ensino. Exato, é o processo natural. Então ele trouxe a igreja e ele trouxe o hospício, né? Ele trouxe Isso. O hospício era só para tratar de pessoas que tinham problemas mentais ou era questão de saúde como um todo? Não, era só para a questão de problemas mentais. Tá, né? É interessante, né, essa preocupação, né? Logo Essa necessidade aqui a necessidade da região, né? Verdade. E assim, eu inclusive, nessas pesquisas a gente Talvez ajudasse. já a essa época se descobria essa necessidade, porque certamente havia um número Devia ter um número... considerável de casos, né? Certo, então a gente está no final do século XVII. Isso. O século XVIII, a gente já percebe aí, né, a chegada das ideias, já vai começando a vir as ideias liberais, né? As ideias iluministas, etc. Como é que aí você tem já em 1720 Pernambuco, né? Já Isso. começando a Guerra dos Mascates, etc. Como é que Limoeiro entrou na história? Tem algum destaque da cidade durante o século XVIII? Também do ponto de vista econômico, o que é que se produzia aqui? O senhor falou, inicialmente foi o pau-brasil, depois do pau-brasil, qual foi aí, o início da civilização do couro e tudo mais. Então, ideias e economia no século XVIII. Tem alguma coisa, professor, que você pode falar? Sim, tem muita coisa. Por quê? Começou a se naturalizar muito a vinda de portugueses, né, para essa região. E aqui eles se tornaram, muitos deles, fazendeiros. Foi crescendo enormemente o número de fazendas, assim como de engenhos. É importante notar que toda essa parte mais ao leste de Limoeiro, ela é uma parte agreste. E até como você disse, com a chegada da primavera, do verão, vai se tornando, você nota a vegetação mais seca. E sempre foi isso. Mas essa parte aqui é o que se chama de brejo, é um solo mais aproximado da zona da mata. Ou seja, os engenhos, que Limoeiro teve muitos engenhos, eles se consolidaram mais a essa área. Engenho de cana-de-açúcar. Engenho de cana-de-açúcar. E com esse crescimento, esse desenvolvimento, o que é que acontece? Naturalmente, os proprietários adquiriram escravos, né, que chegavam, um dos portos onde mais chegou nativos da África foi o Porto de Recife, como você sabe, né? Nós sabemos. Então, assim, foram comprados em grandes números e vieram para trabalhar nessas fazendas, nesses engenhos e aqui conviver. Então, assim, Limoeiro teve um enorme salto econômico. Você nota que também, mais ou menos na metade do século XVIII, a gente já consegue se
tornar independente da freguesia de Santo Antônio do Traconhenha, né? Que é a freguesia, na época, a comunidade religiosa, né? De ordem religiosa, ou seja, que administrava as questões eclesiais da igreja e tal. Então, Limoeiro passa a se tornar independente da freguesia. Posteriormente, o progresso, que houve uma crise na questão da cana-de-açúcar, então foi a descoberta do ouro branco, o chamado algodão, no final já do século XVIII. Então, início do XIX. Início do XIX. Então, assim, foi o apogeu do ouro branco, né, da exportação do ouro branco, produzido em Limoeiro, né, muito fortemente. Então, você nota que no início desse século XIX, durante 2 anos, em 1810 e 1811, Limoeiro se torna o maior produtor e exportador de algodão do Brasil. Poxa. Por quê? Pernambuco estava... Então aqui teve uma verdadeira elite econômica. Isso. Uma super elite econômica. Então, assim, Pernambuco era o principal exportador de algodão. E em Pernambuco, o maior exportador durante esses 2 anos foi Limoeiro. Porque com a abertura dos portos, né, a necessidade lá nos Estados Unidos tinham se livrado de ser colônia dos ingleses. Enfim, toda aquela questão do bloqueio continental, a vinda de Dom João e se instalando no Rio de Janeiro, né, passa a fazer esse governo de Portugal, Brasil e Argávio, Reino Unido, a partir do Rio de Janeiro. E isso tem muito a ver, né, com essa história, porque a abertura dos portos permitiu um grande volume de exportação. E aí é onde se encaixa muito bem Pernambuco exportando esse algodão e, por conseguinte, Limoeiro. Então, o que é que se percebe nisso? É que havia pouco acesso, né, entre Limoeiro e Recife. Esse algodão era levado no lombo de cavalo, de mula, e aí ocorriam muitos assaltos nesse setor. Limoeiro tinha então cerca de 135 residências, né? Tinha 10 lojas, um pequeniníssimo comércio, e aí já tinha uma igreja de alvenaria, inclusive nesses painéis aí mostram, não é a igreja atual, que a atual é de 1925, certo? Uma igreja mais moderna. Então, nesse centro de Limoeiro que era essas 10 lojas. Porém, um local muito promissor, né? Já bastante habitado, tinha mais o território completo, né? Que hoje o que você entende como Orobó, Casinhas, Surubim, todas essas cidades aqui, Bom Jardim, Taquaritinga do Norte, tudo isso era Limoeiro. Passira, Salgadinho, enfim, Cumaru, tudo isso era Limoeiro. Então, esse território completo tinha um pouco mais de 24 mil habitantes nesse início do apogeu do algodão, né, que é o começo do século XIX, certo? Então, Limoeiro se destaca muito fortemente. É quando também chega para governar Pernambuco o Caetano Pinto de Miranda Montenegro, militar, que vai dar ali uma ideia, fez um estudo sobre as grandes comarcas e identificou aquelas que deveriam se emancipar. Dentre elas, Limoeiro, né? Ele identificou algumas como Simbres, né? Que hoje é pesqueira. Flores, né? Flores. A gente tem um vídeo falando sobre Garanhuns. Caetano Pinto. Foi um grande governador de Pernambuco. Exato. Garanhuns. E em outro momento ele solicita a Dom João a emancipação de Limoeiro, Paudalho, Vitória de Santo Antão e Cabo de Santo Agostinho. Acho que foi o maior governador que Pernambuco teve. Desse período, né? Um democrata e, enfim, uma pessoa muito aberta ao diálogo. Então, o que é que acontece? A resposta vem em 1811. O então príncipe regente concede o alvará, né? O alvará régio
tornando Limoeiro emancipada, né? Ou seja, independente. Tiveram Agora, barões aqui nobres, muitos. Muitos. A gente vai chegar lá, né? É ainda nesse mesmo século XIX que isso começa a acontecer. Então, com essa emancipação foi montado a sede dos poderes, né? Executivo, legislativo e o judiciário. E aí a cidade foi de fato instalada. Posteriormente, nós temos também algumas participações em lutas libertárias, certo? E a partir da metade do século XIX, com a venda, né, de títulos por parte da corte, então Limoeiro foi uma das cidades do Brasil que mais adquiriu títulos. Título de nobreza? De barão, de conde, enfim, vários títulos nobiliários. Tem algum famoso aqui? Sim, nós tivemos o Barão de Lucena. Ah, Barão de Lucena. Barão de Lucena, que nasceu em Limoeiro. Muito se fala que ele é Bom Jardim. Mas, na verdade, Bom Jardim era um distrito de Limoeiro. Portanto, ele nasceu em Limoeiro. Sim, sim. Então, ele chegou a ser governador, né? Então, tinha o Barão dos... Então, o Barão de Lucena foi famoso, né? Sim. Pode trazer o café. Tinha também o Barão de Taquaritinga, que também era limoeiro. Rapaz, só gente Barão importante, Barbosa, né? Enfim, muitos. E aí você vê que depois, isso aí não é só em Limoeiro, mas em várias partes do Brasil, no Nordeste principalmente, veio muitos títulos de coronéis também, que já é algo que se origina na Guarda Nacional, que foi fundada por cerca de 1831, 1832. Então, Limoeiro, ela chega já aí no final do século, nesse período de transição do Império para a República, muito forte nessa questão econômica. A gente consegue trazer aqui, né, conseguiram trazer para cá, a linha férrea da Great West. Ou seja, Limoeiro tinha o trem que não era só para passageiros, mas principalmente para escoar a produção de açúcar, dos engenhos e também do nosso famoso algodão. E o algodão hoje? Tem aqui em Limoeiro ainda, não? Não tem. O algodão, foi uma praga que deu? Foi uma praga do bicudo. Qual foi a praga? Do bicudo. A praga do bicudo que... E essa praga foi criminosa ou foi uma coisa natural? Não, tudo leva a crer que tenha sido algo natural, né? E aí é onde teve fim já no século XX o ciclo do algodão. Rapaz, a gente tem que voltar ao algodão, Jorge. A gente tem que andar de linho. É verdade. A gente está fazendo aqui uma campanha para a gente voltar a usar linho em Pernambuco. Os pernambucanos voltar a usar linho. Roupa de linho, terno de linho, entendeu? Que é a nossa vocação. Verdade. E temos... o nosso solo é bastante produtivo, né? Bastante favorável. A gente tem que voltar ao algodão, o linho, e a gente ser destacado por isso. Né? Verdade. Tem que voltar isso aí. A gente tem que... Os governantes precisam se atentar. Precisam se atentar para isso. É uma coisa que é fincada na nossa história, tem a questão também, né, da adaptação do produto aqui, né? E também a conveniência do clima, né? Isso, exatamente. Conveniência do clima. Conveniência do clima. Então é isso. Então já teve Barão do Lucena, ele foi governador do Rio Grande do Sul, não foi? Presidente da província. Ele foi governador de Pernambuco. Mas não foi do Sul também, não? Foi ministro. Foi ministro, né? Ele foi ministro do Império, né? Isso. Foi ministro do Império. Eu pensei que ele tinha sido governador. E depois chegou a ser deputado, né? Já na época da República. Né? Isso já na República. Uhum. Descende do Lucena lá, que veio com o Duarte Coelho, né? Isso, exato. Vasco Lucena. Na época, então, Bom Jardim era Limoeiro, né? Bom Jardim era Limoeiro. Assim como essas cidades que eu citei, né? Uhum. Interessante. Então o senhor falou aí das lutas, né, do iluminismo, a chegada do iluminismo aqui em Limoeiro, dessas questões liberais.
Aqui teve participação nessas revoltas? Tiveram personagens que participaram? Como é? Sim. Na revolta de 1817, que essa aí eu considero a maior de todas, porque não só teve assim uma forte influência na nossa liberdade enquanto povo, na nossa independência, como também deixou uma Constituição, né? Uma Constituição baseada na Constituição francesa. E, de fato, conseguiram instalar um governo republicano, governando por 74 dias, como se sabe, né? A Revolução Pernambucana. E esses ideais que, naturalmente, influenciaram muitos outros movimentos que vieram posteriormente. Então, nessa revolta, nós tivemos aqui a prisão do padre Francisco Sales, que era um dos envolvidos, né, que aderiram à Revolução. Ele era maçom, o padre? Não se tem certeza, mas é provável que sim, porque toda essa ideia libertária ela veio muito a partir da maçonaria. Veio da maçonaria. A maçonaria aqui era forte nessa época? É forte? Não, nessa época não. Aí vinha através dos padres? Ela já é do século seguinte, veio através dos padres. Quem trouxe a maçonaria foram os padres, foi? Agora vou ficar te devendo essa resposta. Para Limoeiro, eu não sei se foram os padres. Sei, mas o fato é que muitos participavam, né? Muitos. Certo. Então teve o fato que teve das revoltas liberais do século XIX foi a prisão do padre Francisco Sales. Sim, a prisão do padre Francisco Sales. Ele foi preso aqui, foi? Foi preso aqui. Assim como também a participação em 1821, né? Na Convenção de Beberibe, que se inicia em Goiânia, as tropas partem de Goiânia e aí tomam o poder do general Luiz do Rego. Certo? Então, assim, Limoeiro também teve essa participação, mas nós não temos, pelo menos até por enquanto, os registros dos nomes das pessoas que participaram. Mas Limoeiro participa apoiando. Apoiando. De Beberibe. Exato, guiando tropas. Guiando tropas, né? Isso. Aqui, essa transição Império, República, tem algum capítulo nessa história? Limoeiro aceitando a República assim, de forma muito tranquila, esse baronato que tinha aqui, estava nem aí para o Império mais? Houve alguma situação ou isso aí nem é comentado? Não, essa aí houve, pelos registros que nós temos, houve assim pequenos entreveros, na verdade, né? Que eram inimizades políticas entre o coronel Antônio Pestana e Clementino Bezerra de Melo, que é o pai de Otton Bezerra de Melo, grande industrial brasileiro, nascido aqui em Limoeiro. Porque Clementino havia construído uma casa especialmente para receber o Conde Deu, né? O marido da princesa Isabel. Aqui em Limoeiro, ele construiu especialmente para isso. Então, isso é um convidado, né? Exato, isso aqui é um convidado para você ver também. Eu construí uma casa para o meu convidado. Isso. O cabo era importante, né? É verdade. E assim, o apogeu, né, econômico, claro. As condições só vai econômicas fazer isso muito favoráveis, muito boas por sinal. A casa não existe? Não. O Brasil hoje destrói tudo, hoje né? é outro prédio, né? Tá vendo? Devia ter na Rua da Matriz. A casa devia ser bonita. É verdade. Então, assim, É fogo, né? o Antônio Pestana, que era o coronel Antônio Pestana, ele notou esse fato como sendo um ato de extrema falsidade por parte do Clementino, uma vez que ele acusava o Clementino de, passando a transição para a República, ser republicano, tendo há pouco tempo recebido aqui, né, um membro da corte, da monarquia. É porque assim, essa transição da República, da monarquia para a República, não teve assim, esse baronato assim, ninguém teve aquele, olha, a gente não vai deixar a República. Mas assim, mas foi tranquilo assim, sério que só lá na Paraíba alguém falou alguma coisa contra, no Maranhão. No Maranhão. No Maranhão. E geralmente entre o povo, né?
entre o povo mais simples, né? E entre o povo mais simples. Que não queria que... Também da própria personalidade do Dom Pedro II, né? E canudos, né? E canudos. Canudos, E canudos, que aí foi o povão pobre mesmo, que foi contra a República. A gente nota também uma coisa que você vai vendo em todas essas pesquisas de lutas libertárias, as áreas, as regiões onde as condições econômicas são mais favoráveis... É que tem as lutas libertárias. Sim, mas você vê que a sociedade ela não se revolta tanto, né, a ponto de muitas pessoas perderem a vida. Uhum. Então, meio que passa mais naquela tranquilidade, naquela calmaria, todas essas transformações, essas mudanças. Era favorável, né? Porque ia puxar o poder político para a região, entendeu? Então, na realidade, favorecia os poderes locais a queda do imperador. É isso que eu ia perguntar. A queda do imperador favoreceu, né, o poder local, né? Sim, favoreceu o poder local. Então, assim, como favorece a ordem econômica... Criou os reizinhos locais, né? Verdade. Então, assim, mesmo se houvesse a revolta, não chega a ser assim, uma rebelião que pudesse tomar corpo. Aqui também, Limoeiro, o senhor falou do Coronel Pestana, né? Antônio Pestana. Antônio Pestana. E Limoeiro ficou conhecida também, justamente por causa do coronel, ficou famoso nacionalmente, né? O Chico Heráclio, né? Exato. Dizem que foi o último coronel do ciclo do coronelismo. Do ciclo do coronelismo, diz que foi o último coronel do Brasil. Isso é verdade? Como é que é essa história dele? Isso é verdade. Primeiro, é importante a gente notar que Limoeiro teve outros coronéis. Sim. Certo? Então, assim, esses títulos, eles vinham a partir da Guarda Nacional. Tiveram, né, origem aí. Logo, muitos desses fazendeiros latifundiários, na verdade, que armava o seu povo, os que trabalhavam com ele, muitas vezes para defender algumas questões de ordem coletiva e social, e outras para principalmente defender a si mesmo o terreno, eles ganharam esses títulos, né, de coronel. E, muito naturalmente, em alguns estados, por exemplo, na Bahia, aí existiu o coronel do cacau, uma coisa assim mais específica. Mais específica. Mas, principalmente, o coronel que tinha a influência política, que é o caso, né, de Chico Heráclio. Chico Heráclio era um homem que muita influência política e latifundiária também. Né? Ele era uma influência local e estadual ou só local? Era regional. Era regional. Influência regional. Inclusive, tendo tido um convite para o Senado e rejeitando, porque não se via, não se conseguia se enxergar distante de Limoeiro. Mas, assim, antes de chegar nele, é importante notar que houveram outros coronéis. Por quê? Limoeiro se apega muito a isso. De fato, ele foi o mais famoso, né? E existem várias histórias contadas e outras inventadas com o seu nome, de forma que ganhou uma fama nacional. Chico Anísio fez o personagem de Coronel Limoeiro. Coronel Limoeiro. Então, assim, ganhou notoriedade nacional, não resta dúvida. Mas Limoeiro teve, além do coronel Antônio Pestana, teve o coronel Simplício Gonçalves, da fazenda Espinho Preto, né, que é já nessa proximidade com a divisa de Passira, onde lá uma fazenda enorme, que inclusive tem os registros, né, as evidências da passagem da escravidão, com baobás, né, plantados lá, que naturalmente foram trazidos pelos povos da África. Então, além do coronel Simplício Gonçalves, na fazenda Espinho Preto. Ainda existe lá? Ainda existe. Árvores centenárias. São poucas em Pernambuco, né? É interessante notar que são pouquíssimas que Pernambuco tem. Então, só em Limoeiro temos 3 na fazenda Espinho Preto. Então, além do Simplício Gonçalves, houve também o coronel Afonso de Sá, que era do Engenho Parnaso, que veio a se tornar prefeito de Limoeiro, assim como também o coronel Manuel de Aquino, que é da fazenda Ribeiro do Mel, que também é político, né? Militou nessa área política. Mas como é que Chico Heráclio chega ao poder, né? Chico Heráclio, ele nasceu no território de Bom Jardim, que à época era Limoeiro.
Aí, nota-se que, na época que ele nasceu, Bom Jardim já havia se emancipado. Era recente, né? Essa emancipação. Ele nasceu em que ano? Ele nasceu... Já é século XX? No século XIX, final do século XIX. Tá. Final do século XIX. Então, 1885. Então, ele vem para Limoeiro, né? E aqui ele vai crescer, né? Fazer fortuna. Ele já vem de família expandir. rica, não? A família já tinha uma influência, né? Posses na questão latifundiária e tudo. Então aqui ele adquire muitos terrenos, fazendas, certo? E agrega tudo isso a si. Em 1820, o então líder político de Limoeiro... 1920. O então líder político de Limoeiro, Severino de Queiroz Pinheiro, que também foi governador de Pernambuco, foi senador, foi deputado e havia sido prefeito de Limoeiro, apoia Chico Heráclito para prefeito de Limoeiro. É quando ele ingressa na política. Certo? Então, a partir daí, de 1920, né? Corrigindo mais uma vez, de 1920 a 1974, que é quando Chico Heráclito falece, então existe toda essa expansão da influência política de Chico Heráclito em Limoeiro e na região. Certo? Não só Limoeiro, ele não também só Limoeiro, exerce influência na região. Na região. Então, assim... Com aquele jeito do coronel, aí é aquela figura do coronel. Inclusive, era uma figura diferenciada, uma figura carismática. Né? Ele era carismático. Carismática, que conseguia atrair muito a simpatia das pessoas. Se tornou padrinho de muita gente. E, inclusive, também ajudava as a pessoas. Antipatia, né? Como é normal de todo ser humano. Ele ajudava muita gente? Ajudava também as pessoas, certo? Então, assim, a partir daí, ele sempre apoiava os correligionários para prefeito da cidade e... Geralmente ganhava. E a questão, e ele não deixava entrar a questão de esquerda, né? Esquerdismo? Não entrava. Esse tipo de coisa não era com ele, não. Não era com o coronel. Então, assim, ele era, vamos dizer assim, mais ligado à direita, né? À direita. E aí tem muitas coisas, muitas histórias que se conta do coronel Chico Heráclito. Algumas verdadeiras, outras inventadas, né? Conhece alguma história? Tem, por exemplo, a famosíssima história do pênalti, né? Que as pessoas contam e ela é bastante confundida, porque Limoeiro tinha 2 grandes clubes, né? Tinha outros também, tinha o Ipiranga, mas os 2 mais rivais eram o Colombo e o Centro Limoeirense. Então muita gente conta essa história como se tivesse sido a participação do Centro Limoeirense, mas na verdade era o Colombo que estava em campo. E aí, uma hora as pessoas contam que o time de Limoeiro estava disputando com Garanhuns e outra hora dizem que era com João Alfredo, e aí não se entra num consenso. Mas o fato é que uma dessas 2 cidades estava jogando contra o Colombo, o time de Limoeiro, e de repente dos nossos jogadores comete o pênalti, né? Isso era uma decisão, né? No final, e aí o juiz identificou o pênalti e ordenou a cobrança do pênalti. E aí é quando surge alguém que diz, não, espere aí, não bata esse pênalti agora não. Aí o cara vai, procura o coronel Chico, que não entende das regras, e pergunta como é essa história de pênalti. Coronel, o nosso Colombo cometeu uma falta, né, que resulta nesse pênalti, então fica só o jogador e o goleiro, frente a frente. Chutou, praticamente é gol, é difícil não ser gol. Então, assim, na decisão, é muito provável que o Colombo vai perder. Eles não, mande botar na outra barra. Pronto. E assim ficou resolvida a questão. O pênalti vai ser para o outro. Trouxe o recado para o juiz e o juiz ordenou que o Colombo, né, o time de Limoeiro, batesse na outra barra e assim
fomos campeões. Então, assim, essa é uma das histórias que eu acho que uma das mais conhecidas do Coronel e inclusive é verdadeira, né? Essa história é famosa. Exato. É uma história muito boa, né? Essa história do interior é muito boa. Na verdade, então, assim, é uma coisa muito, muito específica. E a família está aí, né? A família... Sim. A família continuou, né? Moram aqui em Limoeiro? Muitos moram aqui em Limoeiro. Mas principalmente em todo o Nordeste, né? Todo o Nordeste tem muita gente, muitos membros da família Heráclio, é? Heráclio é sobrenome, é? É sim. É o sobrenome, né? Atualmente, quais são as famílias mais importantes, historicamente e politicamente, aqui em Limoeiro? Assim, as famílias que de fato tinham essa grande importância assim nas questões de ocupação de poder, elas foram diminuindo, né? Na verdade. A cidade foi perdendo assim, a importância e foi deixando de ter representantes, é isso? Pestana, o Queiroz Pinheiro, né? Então, assim, até recentemente a família Heráclio era extremamente influente na política de Limoeiro. Agora não tanto, né? Não tanto. Mas a família Teobaldo, por exemplo, ainda tem bastante influência aqui. É uma família que adentrou na política nos anos 70 do século passado. Então, até agora? Até o presente momento. Vocês têm representante no governo, na deputado, senador? Não, senador não, mas deputado. Atualmente não temos. Nem na Assembleia Legislativa de Pernambuco, nem também na Federal. Também não. Na esfera federal tínhamos até recentemente o deputado Ricardo Teobaldo, que não conseguiu se reeleger, né? Não conseguiu. Era daqui, né? É daqui, de Limoeiro. E o Monsenhor Fabrício? O Monsenhor Fabrício é uma grande personalidade pernambucana, né? Ele foi um educador, né? Além de ser um eclesiástico, ele era também um educador. Inclusive, tendo sido professor de Severino Pinheiro, né? De Agamenon Magalhães, certo? E de Barbosa Lima, 3 governadores de Pernambuco. E pela sua atuação... Nasceu aqui? Nasceu em Limoeiro. E pela sua atuação na igreja, ele foi nomeado bispo do Piauí pelo Papa, né? E pelo Papa Pio XII. Mas ele não quis, ele recusou assumir o posto, né? Porque ele achava que a sua missão maior era como educador e pretendia, como de fato fez, permanecer em Pernambuco e continuar educando gerações. Então foi uma escolha muito pessoal, mas assim, uma grande personalidade que homenageada em Recife, em Olinda. Em Olinda tem uma praça, busto dele na frente da prefeitura, né? Exato. E aquele busto na frente da prefeitura de Olinda é ele. Recife tem um bairro, né? Tem um bairro. Recife tem um bairro. Na Zona Oeste. Aqui também temos um nome de rua. Tínhamos uma escola com o nome Monsenhor Fabrício, que aí depois mudou a nomenclatura, mas é um limoeirense, um grande limoeirense, inclusive. Ele deixou alguma obra escrita, não? Olha, se tem esse registro? Eu não temos esse registro, mas é provável que sim, né? Um dos grandes intelectuais pernambucanos da época. Monsenhor Fabrício. Tem algum outro destaque na escrita, aqui na literatura, na poesia, na arte aqui em Limoeiro? Sim. Quem é mais aqui? Temos Austro Costa, né? Quem? Austro Costa, poeta Austro Costa, que inclusive tá ganhou... Não. Austro Costa. Austro. Então, assim, foi um poeta ainda de influência simbolista. Ele é antigo? É antigo. Do início do século passado. Conheço não. Certo? Então, assim, ele ganhou uma notariedade não só estadual como nacional. Temos aqui também o Antônio Vilaça, escritor, né? E professor. E era como também muito próximo ao Coronel Chico Heráclio. Deixou vários registros escritos. O filho dele, Marcos Vilaça, que hoje é da Academia Brasileira de Letras, certo? Então, temos aí do Dr. José Barbosa de Souza, autor da letra do hino, com vários livros publicados, 5 livros. A letra do hino do hino de Limoeiro. Do hino de Limoeiro. Do hino de Limoeiro, Maria José de Barros. E isso na literatura, certo?
Mas no teatro nós temos também uma grande participação no teatro. Atualmente temos inclusive grupos, né, bastante influentes do Galpão das Artes, que inclusive já tem peças em todo o Brasil, apresentado no palco em todo o Brasil, assim como em Portugal. Até em Portugal? Até em Portugal. E temos também a Leonarte, que é outro grupo de teatro bastante representativo. E que esse grupo está atuando, os dois estão atuando? Os dois estão atuando. Os dois estão atuando, constantemente. Aí na música nós temos a Sociedade Musical 25 de Setembro, temos a Santa Cecília, estamos também muito bem representados na música, né? As músicas, a música ensinada nas escolas de Limoeiro, assim como também tivemos nomes... 25 de setembro, é isso? 25 de setembro. Agora eu vou deve ser a fundação do grupo, deve ser. Pode ser que se refiram a isso, né? Ou a alguma outra data marcante. Música folclórica, regional? Não, é uma escola de música, né? Uma escola de música. Então, assim como tivemos nomes, e temos, né, nomes na música, como Tonho do Limoeiro, Cátia Rodrigues, Ribeiro Filho, compositores, dentre tantos outros artistas limoeirenses. As manifestações folclóricas de Limoeiro, como tem ciranda, o que é que tem aqui? Tem Bumba Meu Boi, tem essas coisas aqui? Não, cavalo marinho, ou tudo isso acabou? Temos ciranda, temos coco de roda, mazurca. Não, né? Mas assim, coco de roda temos, né? Temos coco de roda e temos a ciranda. Inclusive coco dos bons, né? Dos bons mesmo, desses tradicionais. E, além disso, somos considerados como a terra do boi de caboclinho, certo? Como é o boi de caboclinho? É o boi bumbá? Não, é foguedo carnavalesco, né? Foguedo carnavalesco. Qual é a grande festa de Limoeiro? É o carnaval, não, né? Não é o carnaval. Limoeiro tem a festa de São Sebastião. Em janeiro? Sim, em janeiro. Que é grande aqui. Oi? Sempre foi uma festa grande. Sempre foi uma festa grande. E o carnaval, hoje não é um carnaval assim de grandes atrações, certo? Que muitas cidades fazem... Não, mas essas grandes atrações aí não prestam, né? Quando você eu acho que não. Porque quando você diz grande atração, aí já não presta. Eu no meu entender, também não. Né? Porque nem o São João de grandes atrações presta. Verdade. Você acaba com a cultura original. Então, Limoeiro, eu digo que tem tudo para se firmar dentro dessa grandeza cultural, justamente porque valoriza a cultura local, a cultura de raiz. Uhum. Então, o Carnaval de Limoeiro é assim, de cultura de raiz. O São João também. Isso é importante, né? Porque você vai fazendo com que perdure para as futuras gerações esse valor cultural que vem sofrendo fortemente um grande abalo no país todo. Com o quê? Perdendo a sua identidade, né? Perdendo a sua identidade. Com participações artísticas, entre aspas, que eu não considero artista, é basicamente uma pornofonia. Então, assim, nada temos a ganhar com isso. Pelo contrário, temos que combater. Isso. Eu acho que Limoeiro é um celeiro cultural que valoriza o que de fato presta, o que de fato tem valor. E a questão da vaquejada aqui de Limoeiro? Sim, Limoeiro também é famoso, né, pela vaquejada. Não tanto quanto Surubim, que é a terra da vaquejada, é a mais antiga do Brasil, aquela história toda, mas realiza com bastante êxito. Aqui tem coisa de cavalgada? Tem muita cavalgada, sempre está acontecendo a cavalgada da festa de São Sebastião e outras, né, cavalgada dos amigos, que também está dentro do nosso calendário. Entendi. A gente falou de alguns personagens, Monsenhor Fabrício e tudo mais, mas um personagem que o senhor falou e foi passado, e eu queria voltar nele, é o Othon Bezerra, né? É Othon Bezerra de Melo. Ele teve uma importância grande aqui, né? Como empresário nacional, né? Nacional. Uma importância nacional. Então, ele nasceu aqui
em um momento econômico de Limoeiro. Só uma curiosidade, aquela casa na Rui Barbosa, onde funciona como é o nome daquele restaurante, meu Deus do céu? Ilha da Costa, aquela casa bonita ali, era dele. Exato. Ele morava ali. Ele morava assim, né? Ele morou em São Paulo, né? Mas aí em Recife, no Rio. Mas aquela casa era dele. Tinha bom gosto. Tinha bom gosto. Muito, muito bom gosto. Então, assim, foi um dos maiores industriais do Brasil, né? Nascido em Limoeiro, na época do auge do ouro branco, do comércio, que Limoeiro tinha essa representatividade comercial muito grande, com outros grandes empresários que vieram diretamente de Portugal, a exemplo de José Fernando de Salsa. Né? Família Salsa também é daqui? Também, eles são de Portugal, né? Mas vieram para cá. José Vareda, Augusto Cerquinho e tantos outros. Então, a família do Clementino Bezerra de Melo, que é o pai de Otton, era extremamente influente, né? E tinha um poder aquisitivo muito bom, o que permitiu a ele ir crescendo gradativamente com empresas no Recife e posteriormente seguindo para Minas Gerais, Alagoas, São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Ele teve uma rede de hotel, foi? Uma rede de hotel. Como era o nome do hotel? Lembra? Eu não lembro. Mas ele teve uma rede de hotel. Teve uma rede de hotel. Clássica, alguma coisa assim. Sei que o hotel dele era além de outras empresas, né? Outras empresas. De outros ramos. Então, o homem era rico, viu? Extremamente rico. Outro que se destacou também nesse quesito foi o Otaviano Duarte, né? Também nacional? Também nacional. Nascido aqui em Limoeiro e que conseguiu expandir suas indústrias. Aqui ele tinha, né, as indústrias, as usinas reunidas, né? Otaviano Duarte. Então, essas indústrias elas se expandiram para Alagoas, Paraná, certo? E até Mato Grosso também. Poxa. Então, assim, foi um dos grandes industriais brasileiros. Tá vendo como o Brasil era rico? Como o Brasil era rico? O interior. O Pernambuco era muito rico, rapaz. Hermílio de Moraes, a família daqui também, não? Não. Eles são de onde? Eles são pernambucanos também, né? Sim, são pernambucanos. O grupo Votorantim, né? Se não me engano, de Vicência. Vicência, né? Então, a ponto de o Jornal do Brasil, nos anos 70, era o maior jornal que o país tinha, né? Era a Folha de São Paulo de hoje. Ter uma capa especial com a foto de Otaviano Duarte e a chamada O Rei Sertanejo do Algodão. Tá. Então, assim, Rede Otton, né? Uma personalidade extremamente influente no Brasil. À época, o presidente Ernesto Gázio visitou, né, a casa dele, veio aqui a Limoeiro, para a casa de Otaviano Duarte. Aí você vê, por exemplo, Limoeiro com toda essa pujança econômica, você vê uma cidade como Catende também, que tinha o Dr. Costa Azevedo, que era chamado Matarazzo do Nordeste, né? Quer dizer, uma cidade aqui no Agreste e outra cidade no Sul, propriamente também outras cidades do interior que eram ricas, e o interior empobreceu, né, professor? Infelizmente empobreceu, né? Para o que era, não é, muita gente às vezes questiona, mas Limoeiro teve esse decréscimo econômico, mas não é Limoeiro. É o interior. Aqui a gente perdeu, por exemplo, não tem mais a linha férrea para cá. Não temos. Tá. Não temos a linha férrea. O algodão foi embora, né, com essa questão do bicudo. A indústria hoje é o que aqui? Qual é a grande... Qual é a vocação econômica atual? Limoeiro passou por alguns ciclos econômicos. Né? A princípio, como nós iniciamos, o pau-brasil, depois entrou nessa questão da cana-de-açúcar, na produção do algodão. Depois vem a questão da pecuária, da bacia leiteira. Limoeiro era a bacia leiteira no início do século passado, até os anos 70, 80 do século passado. E também a questão do comércio. Limoeiro foi extremamente forte no comércio. Hoje, Limoeiro não tem essa pujança. Mas assim,
o nosso comércio e serviços consegue atrair muita gente da região. Limoeiro, basicamente, é isso. Hoje é mais só de serviço e comércio. É mais serviços e comércio. O comércio não é forte como era, mas os serviços conseguem. É polo na região. É polo na região. Então, assim, as cidades no nosso entorno, elas vêm para cá por questão de serviços bancários, contábeis, jurídicos, toda essa questão. Tem um fórum, né? A pandemia alterou alguma coisa aqui no comércio? Alterou, assim, a exemplo de outras cidades, né, de uma forma geral, mas depois voltou. Acredito que pouco, voltou, normalizou, certo? Mas assim, Limoeiro tem uma vocação que, no meu entender, é a vocação natural, que sempre esteve presente e que muita gente não atenta, que é a vocação para a educação. Limoeiro, desde há mais de um século, que consegue atrair pessoas de fora para estudar aqui. Aqui tem faculdade em Limoeiro? Além do... Temos a FACAL. FACAL, né? né? É justamente nesse aspecto que nós vamos chegar. Mas assim, Limoeiro tinha o ginásio, né? O ginásio de Limoeiro, fundado pelo padre Nicolau Adalto Pimentel, que era um colégio interno e atraía pessoas não só de toda essa região, dessas cidades, como também de outros estados até, né? Para estudar aqui em Limoeiro, Paraíba, Alagoas, enfim. E também, posteriormente, foi fundado o Regina Coeli, né? Pelas freiras alemãs. Então, à época... Ainda é mantido por ela, esse Regina Coeli? Ainda é mantido pela ordem. Pela ordem. Qual é a ordem, senhor? A ordem sabe franciscana. dizer? Então, o colégio... Freiras alemães que fundaram. Isso. Isso em o que colégio ano, lembra? Tem 85 anos. Olha só, devia ser um colégio tremendo. E é um colégio extremamente... ainda hoje é muito requisitado. Ainda hoje. Né? Uma educação humanizada, de extrema qualidade, que consegue resultados surpreendentes. Então, assim, nessa época aí, na metade do século passado, o que é que acontece? Meio que o ginásio do padre passou a ser visto como o colégio dos meninos e o Regina Coeli, o colégio das meninas. Né? E depois, tudo isso misturou. Certo? Mas assim, Limoeiro tem esse dom, né, de atrair pessoas, essa vocação de atrair pessoas para cá. E hoje continua dessa forma, não é diferente. Hoje nós conseguimos atrair. Por quê? Nós continua aí o Regina Coeli, que é essa grande referência regional. Temos aprovando grandes resultados no Enem. Temos o Terceiro Milênio, que também consegue resultados surpreendentes, assim como outras escolas, certo? E Limoeiro é uma cidade de grandes educadores, né? De pessoas que se dedicam muito a entregar o ensino de qualidade. Eu diria que nós somos, assim, a cidade do conhecimento. Não seria exagero dizer. Mas tem professores sérios, né? Sim. Mas é porque essa coisa ainda não está, vamos dizer assim, materializada. Eu penso que isso precisa ser melhor pensado e se materializar. Para quê? Para que exista... Nós temos apenas uma faculdade, que é inclusive uma faculdade que tem cursos importantíssimos, uma faculdade que tem mais de 50 anos, muita credibilidade. Tem curso de Direito, de Psicologia, Enfermagem, enfim. Mas uma só faculdade eu acho que é pouco para a grandeza de Limoeiro, né, nessa seara da educação. Então, assim, nós podemos atrair muito mais pessoas para estudar aqui e, naturalmente, tirar dividendos, né? Sim. Você vê que esse movimento que tem aqui, esses serviços que a educação presta, assim como a saúde, que tem clínicas bastante conceituadas, que também atrai muita gente para cá, ele faz com que movimente, por exemplo, a questão hoteleira, a questão gastronômica, né? E tudo isso, naturalmente, deixa uma renda para a nossa cidade. Falando em questão gastronômica, tem alguma comida típica daqui ou é a de Pernambuco em geral? Rabada, feijoada? Nós não temos assim, algo assim muito típico daqui, né?
milho. Comida de milho tem, né? Canjica. Sim. Exato, é. Todas essas comidas regionais, né? Todas as regionais, Se né? for verificar Cuscuz. na agricultura local, o que é que se mais planta? Feijão, arroz, milho? Feijão, milho, Hoje é o que mais se planta aqui. Feijão e Né? milho. Isso. E a cultura indígena? Mandioca? Também planta, mas é muito pequena a produção. Muito pequena. É, a família da minha esposa, né? Família Bione. Conhece a família Bione? Sim, conheço. Vários membros. A avó dela nasceu em Pedra Tapada, Fazenda Pedra Tapada, aí em Limoeiro, né? Atualmente pertence à Passira, né? Hoje é parceira, né? Atualmente Mas na pertence à época que ela Passira, nasceu mas na era época era de Moeiro. Assim como o meu avô também, que era de Pedra Tapada. Então, avô Inclusive, de lá também, né? inclusive foi sepultado lá. E como é que tá hoje lá? Atualmente, Pedra bem, né? Tapada desenvolveu um pouco, né? Porque construíram, asfaltaram, na verdade, né? Sim. O acesso entre Passira e Salgadinho, né? Que já fica bem próximo de Salgadinho. Então, isso já dá uma nova roupagem às pessoas. Ela disse que essa família da família Bione veio da Itália. Né? E vinha parar aqui. Já pensou? Pois Pra é. sair da Itália para vir parar aqui. Pra vir pra muita aqui. vontade de vir morar aqui, né? Verdade. E assim, muitos italianos Tem outras famílias vieram pra italianas cá. aqui? Tem sim. Outras famílias Qual, italianas. por exemplo? O senhor sabe dizer? A família albanês, né? Que é de Urucuba. Urucuba é o primeiro distrito de Limoeiro. Foram parar lá. Foram para lá. Inclusive, que é onde nasceu o Monsenhor Fabrício também, né? Ele é E descendente no- de italiano, Monsenhor Fabrício? Não, ele não é dessa família não, né? Não, porque essa família Andrade Lima, Araújo, né? Araújo Ele é Pereira, Andrade Lima, é? Araújo Pereira, são descendentes de portugueses. De português. Portugueses. Português. Ele é Andrade Lima, né? O atual prefeito do Recife é Andrade Lima. E o daqui também, Daqui também? sim. Essa família Andrade Lima é muito dessa região, né? Da zona do norte, né? Exato, Inclusive o Martinho Francisco de Andrade Lima, assim como outros membros da família, que é o fundador de Carpina, né? É, o fundador De Carpina, então assim, Ou Carpina, né? eles se expandiram nessa região, a família, né? Entendi. De modo que esses sobrenomes Gomes, Pereira, descendem dessa família, Andrade Lima. Então é isso, professor. Tá em quanto tempo aí? 1h07. Eu acho que a gente fez um apanhado geral, não foi? Tem mais alguma coisa aí? Sim, fizemos. Educadores. Sim, notei aqui alguns. O senhor colocou. Pronto, Carminha Costa. Quem foi ela? A Carminha Costa, inclusive, está viva, né? Agora, no final de novembro, será comemorada o centenário de nascimento dela. Ela é viva. Eita, olha. É viva. É educadora Mas aqui. uma educadora famosíssima, né? Eita, deve ter sido aquelas professoras tremendas, né? E uma dessas professoras inesquecíveis, como se diz, né? Além do padre Nicolau, que nós falamos, Geni Teixeira, José Barbosa. Geni Teixeira já faleceu? Já. Lúcia Amaral também. Faleceu recentemente. É outra professora considerada inesquecível. Ela era professora de criança, do primário ou já era professora de... Não, pessoal mais... E todo mundo conheceu, né? Sim, Professora Carminha Costa, todo mundo conheceu, né? Sim. Ela fez algum trabalho específico? É aquela professora boa que todo mundo passou, que o interior tem, sabe? Rapaz, eu fui aluno. São esses professores aí são mais conhecidos justamente Pelo jeito de ensinar. Pela forma não só, mas assim como Ela é assertiva. disciplinadores e que você aprende, né? Você aprende. Você faz o aluno aprender. Encatende, todo mundo fala de professora Romilda, professora de português. Ela veio da época da palmatória. Será que ela veio? Devia ter. Sim, Devia ser. sim. Ela tem 100 anos, né? da época Irandi da Santos é daqui, é? O ator? Irandi Santos. Aquele ator, né? Irandi Santos, José Ramos, daqui também teve vários Quem é José papéis. Ramos, meu Deus? Teve vários papéis na Globo, né? Ator. Ator José Ramos. Irmã Marta. Sim, a irmã Marta é uma das educadoras do Colégio Regina Coeli. Do Regina Coeli. Ela era alemã, essa irmã Marta, não? Eu não tenho certeza, mas aí
Eu acredito que não, né? Pelo nome aí, não acredito que não. Mas Você é uma colocou dessas aqui, professoras personagens emblemáticos. Domingão, o Valente de... isso aí, E Vicente. na verdade, esses personagens que toda cidade tem, né? O Domingão, ele era conhecido, né? Bastante conhecido aqui em Limoeiro. Ele era, na verdade, um pistoleiro temido. Ah, certo. Era um pistoleiro daqui. E tinha muita fama de bom atirador. Aqui tinha pistoleiro também. Também tinha. Na verdade... Tem mais não, né? Não. A história dessa valentia de Limoeiro vem de longe, né? Ah, sim. Certo? Não só daqueles desbravadores, como nós falamos aqui, no início, como também de outros personagens que resolvia a briga no cacete, né? Como se diz. O cacete que eu digo é um pedaço de pau, né? Próprio para isso. Teve muitas disputas de peixeira, de faca peixeira, né? O cara se golpear até um cair, até um morrer. Então esses desafios... Em Catende, eu tenho um livro que foi escrito por Murilo Crespo. Manhã dizia que era assim, né? Mas aí Murilo Crespo escreveu um livro chamado Catende, Minha Província, alguma coisa assim. Ganhou até um prêmio da Academia Pernambucana de Letras. Ele é de Catende e ele conta o que ele via na cidade, né? Ele disse que essa disputa de peixeira, Joel, o cara tirava a camisa, eu e tu, por exemplo, a gente tira a camisa, um amarra a camisa do outro, a gente amarra as camisas, exato. Amarra a camisa na mão e no outro, e com outra aqui tá a peixeira, meu amigo. E o cacete começa, a briga começa. As camisas amarradas aqui, pá, 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 até o cara morrer, pô. Tu já pensasse. Então, que assim, coisa de louco, hein? E ele disse que viu essa cena. Horrível, então, né? assim, tem muitas dessas histórias aqui em Limoeiro, né? Esse Valente, é Valente de quê? Não, esse aí, na verdade, é uma pesquisa que eu estava buscando, mas não conseguimos a tempo ter as informações, né? E Vicente? O Vicente é uma personalidade de Limoeiro atual. Ele, na verdade, faz parte da infância de muita gente. Ele é um andarilho, né? Ele não é um pedinte, ele é um andarilho que tem uma casa, certo? Pelo menos providenciaram para ele uma casa onde ele dormir. Ele passa o dia andando e chega em alguns locais, algumas residências que são mais achegadas a ele, e ali ele faz as refeições e depois vai para casa, entendeu? Mas ele é queridíssimo aqui pelos limoeirenses. E ele vive totalmente largado de tudo. Largado, sem preocupação, anda sempre de chapéu, com uma caixa na cabeça. E era assim... Eu queria perguntar, né? Não sei se ele tem problema mental, não? Não, ele não... Aquelas personagens, os doidos da cidade, você tem aqui Então, assim, nós não temos muitas histórias de doido, né? Então, assim, nós estamos falando dessa personalidade justamente que é o nesse campo, né? É no campo que foge do padrão. Mas não chega a ser... Não chega a ser. Um doido, né? Então, ele gostava de tirar muita brincadeira com as crianças. Correr atrás para fingir ser, por exemplo, o velho do saco, que as mães metiam medo. Então, aí as mães colaboravam com isso. Ó, Vicente está chegando, então a criança ficava amedrontada, assustada. A mãe não queria dar um corrido, porque no fim chamava Vicente. É por aí, mais ou menos. Então, assim, ele atuou muito nesse nicho aí, certo? Mas hoje, com a idade, ele não consegue correr. Ele é mesmo um andarilho, certo? Fala muito pouco, mas era um homem que sempre gostou muito da cultura popular, especialmente do coco, né? As pessoas que são mais velhas contam das participações dele, mas sempre viveu essa vida assim descompromissada com a ordem social. Chega a ser um conselheiro? Não, ele É uma pessoa boa. uma pessoa boa. Uma pessoa boa, se você Às vezes esses andarilhos vão adquirindo sabedoria. Isso, Né? aí você... Aí chega, aí traz um pouco de paz, aconselhamento. O que você perguntar, essa conversa natural, ele vai te responder. Mas, assim, não é de falas, né? E a lenda da Pedra do Urubu? Então, nós temos aqui
a conhecida Pedra do Urubu, que atualmente, na verdade, ela ganhou outro nome, né? Que é Pedra do Cristo Salvador do Padre Luiz. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Então, assim, essa lenda da Pedra do Urubu é uma lenda local, né? Que poucas cidades têm isso, mas ela dá conta de que uma jovem muito bela, como é comum nessas histórias, certo? Ela é descoberta através do canto. O pai havia morrido, ela ficou só e através da música, do canto, ela é encontrada por um príncipe que promete voltar, né, se namora dela e ela dele, e ele promete voltar para casarem. E aí nessas histórias é natural ter uma bruxa que atrapalha isso. Então, depois de muita espera que esse príncipe volte, a bruxa consegue transformá-la em uma pedra. Não só ela, como a cabana. Então, transforma numa pedra e consegue também transformar o príncipe em um monte, né, que uma serra, que hoje é conhecida como a Serra da Passira, ou seja, da Serra da Passira se avista a pedra, ou da pedra se avista a Serra da Passira. Então, a história é uma história que não termina como um conto de fadas, mas assim, é como se um ficasse olhando para o outro, poético, de alguma forma. Então, é poético. Ficou, né, de certa forma, uma lenda bem interessante, né? E bonita. Dá um sentido a uma coisa natural. Dá um assim, sentido, dá um sentido. Então, assim, e essa pedra teria sido povoada por urubus, por magia da bruxa, né? Então, assim, ela era conhecida como Pedra do Urubu, mas já no início desse século, lá foi colocada uma cruz, né? Durante a Via Sacra. Ela foi colocada pelo Padre Luiz. Que agora do século XXI. Sim, sim. Que é uma grande personalidade italiana, mas que passou aqui 40 anos de missão. E aí essa pedra passou a ser conhecida como Pedra do Cristo Salvador. Com a morte do Padre Luiz. Ele morreu em que ano? Ele morreu em 2010. Com a morte do Padre Luiz e todo esse processo, essa comoção, essa fama também de santidade que ele tem, a pedra passa a ser chamada atualmente de Pedra do Cristo Salvador do Padre Luiz. Menino, o nome é grande, viu? Inclusive... Pedra do Padre Luiz. Pedra do Padre Luiz. Exatamente. Então, assim... Mas muito interessante. Esse padre, então, teve uma fama aqui, né? Teve uma... Enorme, enorme. Padre Luiz. Isso. Por quê? E ele tinha uma fama de santidade, né? Porque o que acontece? Ele chega a Limoeiro em 1969, certo? Uhum. É uma época em que já... Logo depois do Concílio Vaticano. Exato, perfeito. Logo depois do Concílio Vaticano. E como missionário, né? Fideidono, né? É assim que chama. Então, assim, aqui ele vai encontrar muitas situações de vulnerabilidade, apesar de ter passado por esses ciclos econômicos positivos, mas existia também muita meninos de rua, muitas famílias em situações vulneráveis. E ele passa a ser aquele empreendedor que não se conforma em apenas trazer um auxílio para aquele pobre naquele momento, mas em resolver de fato aquela situação. É onde ele funda o centro de formação para menores, a princípio para acolher esses jovens, como também passa a dar uma certa assistência às famílias. Então ele procura educá-los dentro de uma nova visão. E ele procura fazer também conseguir provimentos para que essas famílias, elas próprias por si mesmas, elas consigam ter o seu sustento, ter terra para trabalhar. Uma vez que Limoeiro era muito ocupada por latifundiários, então ele procura, por exemplo, através de campanhas na Itália, Alemanha, comprar terrenos para que o agricultor, o pobre agricultor, consiga a sua subsistência, certo? Então, assim, ele vai resolvendo isso de uma forma... Ele assentou muita gente aqui. Assentou muita gente. Então, aqueles que de fato as famílias não se importavam, ele criou lá as casas lares, onde eles colocavam um adulto
para formar uma família com 5 crianças, mesmo que não fossem todas irmãs, né? Às vezes de família diferente. Ele criou cursos profissionalizantes, ou seja, muita gente que estava destinada à marginalidade, elas passaram a ter uma profissão, e muitos hoje são grandes empresários em Limoeiro. Então, assim, o bem, uma diferença enorme. Eu estou resumindo, na verdade, né? Mas, assim, tem essa forma de santidade justamente por conta da sua conduta, da sua ética cristã, certo? E de uma vida de devoção, de oração. Abnegação. De abnegação. E tanto é que, em fevereiro desse ano, o Vaticano autorizou a abertura da causa de beatificação. Foi. Exato. Então, assim, na verdade, o Vaticano já o reconhece como servo de Deus, que é o primeiro passo para a beatificação e canonização. Então, Limoeiro vive esse momento importante na sua história. É a primeira causa aberta na Diocese de Nazaré da Mata, dentre todas as cidades que compreendem a Diocese de Nazaré da Mata, essa é a primeira causa aberta. Então, assim, Limoeiro vivencia esse momento importantíssimo na sua história, assim como aguarda-se uma revitalização de todo esse morro, hoje conhecido como Morro do Redentor, onde uma infraestrutura adequada está sendo criada para se tornar um ponto atrativo para o turismo, que faz a ligação com a parte onde hoje está localizado o Cristo, que inclusive terá uma nova estátua totalmente revitalizada, assim como mirantes, áreas de lazer, e aí ter a ligação com a hoje conhecida Pedra do Cristo Salvador do Padre Luiz, onde também deve ganhar aí uma nova estrutura, ou seja, Limoeiro aguarda esse importante momento que eu acredito que deve trazer muitos dividendos turísticos para a nossa cidade. Hoje, Limoeiro, a maioria daqui, a população, a maioria é católica? A maioria é católica. A maioria é católica. Mas tem a presença também evangélica forte. Tem uma presença forte evangélica. Chegaram aqui... Essa chegada dele igreja, você não tem as pesquisas, não, né? Não sei precisar o ano, mas chegou através de Salomão Ginsburg. Salomão Ginsburg, missionário da Igreja Batista. Ele era o quê? Americano, né? Era missionário americano. Então ele veio para Limoeiro. Hoje tem morro, tem tudo aqui. Hoje tem. Tem várias igrejas, Assembleia de Deus. Deve ter até igreja fundada aqui mesmo. Eu não sei te dizer se a igreja foi fundada aqui mesmo. Eu não tenho notícia, mas assim, são várias, né? São várias denominações. Mas o primeiro foi o Batista. Foi Batista. Sim, e aqui o quadro é o tropeiro, né? Que está levando o algodão, não é isso? Exatamente. Então, assim, isso aqui retrata... É o quadro, eu diria que é o quadro é o resumo da origem da nossa formação social, é um resumo. Você veja que tem, por exemplo, o elemento indígena, o elemento negro. O limoeiro com o negro, o limão, né? Aqui isso, limão. Isso. Aqui o elemento indígena e o elemento branco, que basicamente ele é representado pelo apogeu econômico que foi a época do algodão. Sim, é o padre. Esse é o Padre Luiz? Não. Esse é o padre João Duarte do Sacramento, que é considerado oratoriano. Aqui é o oratoriano, considerado o fundador de Limoeiro, né? Então é isso. E aí, além a história folclórica que tem aqui, essa é a história da pedra, tem a história de assombração, lobisomem, essas coisas? Não. Assim, específica não. As histórias de... As almas do purgatório. São as mais comuns que correm, né, por toda a região. As almas do purgatório deve ter também, né? Então, minha gente, tá aí quanto? Um aí? 2025. Então, a gente acha que está satisfeito, professor? Sim. Bastante satisfeito. E agradecido, né? Tem mais alguma coisa aí para dizer? A esse canal tão importante para a história de Pernambuco e do Brasil, né? Sim. Que tem registrado a história dos nossos municípios, que às vezes muita gente não conhece, mas que está contribuindo para fortalecer a nossa historiografia. E a gente mais uma vez agradece. Obrigado, professor. E a gente está organizando, professor, para ver se no ano que vem a gente faz um congresso lá em Recife,
a história de Pernambuco, né? Contada a partir do pé do chão mesmo. Vai para ter o representante da zona da Mata Norte, Sul, Agreste, Sertão. Fico feliz com isso. E a gente fazer um movimento de retomada, assim, de aprofundamento, também de proximidade dos centros de estudo, né? Centro de Estudo Pajeú, com o estudante de estudo daqui, entendeu? Com os institutos históricos, os institutos, né? Fazer essa proximidade e fazer um evento. Inclusive, existe a rede dos institutos históricos, né? Cujo presidente é Arlan Gadelha. Sim, que eu fiz agora, né? De Goiânia. Que é presidente do Instituto de Goiânia. Então é importante que você saiba desde já que tem todo o nosso apoio. Obrigado. E aí a gente, só para finalizar, uma coisa que eu percebo também, para finalizar realmente, eu vejo que Limoeiro deixou aí uma arquitetura interessante aqui e ali. Eu vi uma arquitetura barroca numa igreja, um neoclássico, uma coisa mais clássica também. Agora, tudo isso vem se espremendo com as modernidades, né? Que já, o pessoal já começa a se adaptar e tudo mais. Mas eu vi que o Limoeiro é agradável, tem algumas construções bonitas aqui, dentro dessa avalanche que foi essa modernidade arquitetônica, mas fazer o quê, né? Limoeiro foi uma das cidades que não destruiu totalmente, né? Totalmente. Tem ainda muitos prédios da arquitetura antiga. E coisa a recuperar ainda, né? Muita coisa ainda. Tá bom. Então é isso. Obrigado, professor. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado.